mais de volta ao vivo com o nosso quadro Plástica e Saúde. Olha, o verão está aí, todo mundo quer ficar com uma boa forma. E claro, os homens também estão nessa lista. Mas se a academia não deu resultado, uma opção é implantar prótese e deixar o peitoral ainda mais definido. Aliás, você já ouviu falar nesse procedimento? Pois bem, quem vai explicar pra gente como funciona a cirurgia, claro, Dr. Thiago Bodanese, que já está aqui comigo. Doutor, como sempre, bem-vindo. Muito obrigada pela participação nessa correria de fim de ano, que a gente sabe muito bem que nos consultórios, cirurgia plástica sempre é uma correria agora final do ano, né? Todo mundo querendo ficar bem aí para entrar 2013 com o pé direito. É verdade. Mas, Suza, realmente é muito interessante mostrar que não só as mulheres usam próteses na região do peitoral. Existe uma opção para o homem que quer mostrar um aspecto mais musculoso, e mesmo aquele homem que faz academia, mas que não consegue muitas vezes desenvolver, de certa forma, o peitoral, para ficar um peitoral mais atraente, mais definido, existe uma opção. E a grande opção é a prótese de peitoral. Existe hoje no mercado algumas fábricas e, no geral, são 3 tamanhos. Existe um tamanho de 190, 230 e 300 ml. Então, são tamanhos menores, Susan, do que as próteses de silicone femininas. E também são modelos diferentes. E isso é muito interessante a gente colocar, porque até quando eu citei, bastante gente ficou meio receosa. Existe aquele preconceito. Como assim, peitoral pro homem? Ih, isso não é pra mim. O Marado, eu escutei muito falando disso. Mas não, engana-se. Não tem nada a ver com prótese de silicone feminina. É completamente diferente. É legal até a gente esclarecer sobre isso. E detalhe, até às vezes um homem tem um peitoral mais saliente que o outro. Enfim, quer deixar mais definido. Às vezes a academia não dá jeito, por que não, né? Se existe a tecnologia aí a favor? Exatamente. Então, essas próteses surgiram justamente pelo que você citou, pela essa diferença de peitoral, que muitas pessoas são um pouco assimétricas, um pouco diferentes, e algumas possuem algumas alterações, por exemplo, falta do músculo, ou uma deformidade adquirida ou congênita, ou sofreu um acidente que perdeu uma parte dessa região. Então, essa prótese serve também para reconstrução. Mas como viu os benefícios dela na estética, então também ela se passou para a estética e realmente ela é bastante atraente. E é interessante que o formato dela é um formato retangular. A gente tem um formato em foto. Mostra aí a foto pra gente daquele dos formatos de prótese peitoral, De Luca. Coloca aí na tela. Tá aqui, ó, doutor. São essas aí, né? Então, nós vemos que existem alguns modelos, né? E o formato é diferente da prótese de mama feminina. Ela é uma prótese mais quadrada para justamente simular o músculo peitoral. Na maioria das vezes ela é colocada embaixo do músculo para fazer com que aumente esse músculo. Existem algumas texturas ali, mas a maioria utilizada é essa lisa, né? Essa do lado direito. E é interessante nós sabermos que é uma cirurgia bastante tranquila. Ou seja, é feita uma pequena incisão, muitas vezes na região dos pelos, na axila masculina. Que ninguém nunca vai perceber. Que dificilmente vai perceber a cicatriz. É introduzida essa prótese embaixo da musculatura. A pessoa tem que ter um cuidado no pós-operatório, mas é bastante simples, mais ou menos como fosse uma prótese de mama. A gente tem aí o resultado, por exemplo, num desenho, claro, também para mostrar. Fica, quer dizer, um homem parece um peitoral bem malhado, né? Bem definidão. Fica bonito. E realmente chama mais atenção a parte muscular, fazendo com que muitas vezes você se engane se realmente simule uma prótese. Não, a gente não quer que mostre que seja prótese. Então, qual que é a grande vantagem disso? Você colocar uma prótese pequena. Se você colocar uma prótese muito grande, vai fazer com que realmente chame mais atenção e pareça um aspecto mais artificial. Então, é claro que isso é feita uma avaliação médica, o médico vai avaliar, né? Mas é importante nós entendermos que dá para se deixar um aspecto natural de uma pessoa malhada, sarada. Né? E nada tem a ver com aquela ginecomastia, ou seja, enfim, quando acaba tendo um pouquinho mais de peito homem por até uma disfunção, às vezes hormonal, né, doutor? Excelente pergunta. A ginecomastia já é outro capítulo. Ou seja, é uma doença que aumenta a mama, pode aumentar a glândula ou a gordura, né? Mas justamente é totalmente diferente.
tá? São diferentes e realmente não é indicado você colocar uma prótese de peitoral se a pessoa tem uma ginecomastia maior, dependendo do grau. Porque primeiro seria interessante tratar a ginecomastia para depois você avaliar a questão da prótese. A não ser um caso que seja assimetria muito importante, que você precise de uma prótese. Doutor, com relação à cirurgia em si, como é que ela funciona? Ela é uma cirurgia simples? Como a gente sempre fala aqui sobre anestesias, que é legal a gente colocar, recuperação. Digamos assim, um homem que se empolgou, achou interessante, de repente uma cirurgia como essa, teria condições de fazer pro verão? Quanto tempo demora a recuperação, enfim? Então, é bem tranquila, Susan. Essa época do ano é bastante atrativa mesmo, principalmente para os homens nessa nossa região litorânea aqui, que o pessoal gosta de mostrar, andar sem camisa. Então, realmente é bastante atrativo. A cirurgia é tranquila, mais ou menos dura em torno de 2 horas, um pouco mais, um pouco menos. Muitas vezes a recuperação é do mesmo dia, o paciente interna e vai embora no mesmo dia. O pós-operatório é mais ou menos como se fosse a prótese de mama masculina. Ou seja, deve ficar em torno de uns 10, 15 dias sem levantar os ombros. A prótese de mama feminina? Feminina, desculpa. Deve ficar uns 10, 15 dias sem levantar os ombros, os braços acima do ombro. Deve evitar de dirigir nesse período. Deve usar uma faixa modeladora, que para o homem existe como se fosse uma camiseta bem justa, para ajudar a moldar e a colar os tecidos nessa região. É importante, em alguns casos, indicar também a drenagem linfática. Então, evitar tranquilo. Academia, evitar fazer exercício físico. Exatamente. Então, os 30, 40 primeiros dias é importante não fazer muito movimento, porque você pode deslocar essa prótese. Mas a partir do 2º, 3º mês, muitas vezes, depois da avaliação do seu médico, se ele liberar, você já pode até fazer uma academia. Aí, assim, depende também muito do corpo, né? De cada homem. Aí a gente, mais uma vez, fala da tal da técnica do visagismo, ou seja, aquele homem que é mais baixinho, que tem menos músculos, é um determinado tipo de prótese, menor. O homem que tem um ombro mais largo, que é mais alto, também é outro. Enfim, vai muito da avaliação médica aí. São vários critérios, Susan. Além disso que você citou, também é avaliado o tipo de pele, a característica do peitoral. Então, existem alguns tamanhos, como citei no início, diferentes. Existem alturas diferentes que a gente indica para cada homem. E muito homem faz? Alguns fazem. Já está crescendo. Alguns têm medo, têm vontade, mas têm receio. Tem medo da Por isso é legal cirurgia, a gente falar e desmistificar, então, esses mitos e verdades, né? Da anestesia, que a anestesia eu não falei, mas é uma anestesia que pode ser feita local, pode ser feita peridural ou geral. Né? Então, existem três formas. Mas é uma cirurgia bastante tranquila. A mulher faz mais, com certeza, né? A prótese mama feminina é mais colocada, mas os homens estão começando a fazer, sim. Bacana, se cuidando. Tá certo, doutor. Obrigada, como sempre, aí pela participação.